Rádio do Box, acelera a transmissão. Bastidores, pista, informação direto da Fórmula 1. Rádio do Box chegou e aqui gostamos do caos. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Rádio do Box. E hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu no GP de Barcelona na Catalunha nesse final de semana. Nós vamos direto ao assunto com o Oi da Aimee e o resumo da corrida. Fala aí, Aimee! E aí, galera, beleza? Então, na verdade, a corrida foi meio sem emoção na parte de ultrapassagens, né? O que a gente não esperava, por ser uma pista de média alta, mas enfim. Mas a emoção ficou de sobra pela primeira vitória do Hamilton pela equipe Ferrari, né? Todos os ferraristas e torcedores do Hamilton ficaram extremamente felizes com isso. Agora são 106 vitórias na carreira, né? E aproveitando o assunto Hamilton e Ferrari. A boa estratégia de paradas que eles fizeram, assim, contou com uma sorte que é raramente vista pelos tifosi, né? O safety car virtual ali, que reduziu o tempo de parada da equipe, né? Fez eles conseguirem o undercut na Mercedes, que eles estavam tentando fazer algumas voltas já, né? Que o planejamento da Ferrari, na verdade, foi todo em ganhar da Mercedes por conta das paradas mesmo, né? Que o Hamilton ele largou de pneus macio contra os médios do Russell, até deu deu um ataquezinho ali na largada, mas nada que realmente tivesse efeito. A primeira parada da Ferrari foi antecipada, obrigando a Mercedes a responder, né? Depois teve uma outra parada também, antecipada da Ferrari com Hamilton, obrigando a Mercedes a se mexer novamente. E também teve de quebra a briguinha entre Russell e Antonelli, que fez com que o Hamilton conseguisse se aproximar, né? Daí os dois lá ficaram perdendo tempo brigando. É isso. E daí, agora falando um pouco da Mercedes, a briga entre os dois teve seu primeiro prejuízo real por conta da briga, né? Que foi, né, além de permitir que o Hamilton chegasse, o toque dos dois, de lá deu uma danificada no carro do Antonelli, fez com que o Antonelli abandonasse a prova. E a sorte da Mercedes em relação ao campeonato de construtores é que o Leclerc tá numa maré que só por Deus, né? Jesus amado, eu falo que, né, a benzedeira se faz necessária para esse menino há muito tempo. Mas enfim, né? E ele acabou abandonando. O restante, vou ser bem sincera, nem apareceu. Não foi citado, não aconteceu nada, coisa bem chata que foi o restante lá, não se falou em ninguém. Mas, para não perdermos o costume, tivemos mais um episódio de O Último a Sair Apaga a Luz, entendeu? Foram 8 abandonos, na verdade, 7 e um meio abandono, porque ficou constando lá que o álbum tava 11 voltas atrás. Então, tipo, ele ficou no meio dos abandonos. Ou seja, né? Esqueceram na verdade dele lá, tipo, de contabilizar o que ele fez. Ele ficou dando volta lá e, enfim, foi isso. E na corrida, pra vocês verem como, assim, graça mesmo não teve muita, mas os ferraristas estão felizes, não é mesmo? Com razão. Vamos dizer, né, que tava precisando, coitado do Hamilton, já tava ali, ó, num sofrimento, mas conseguiu. Mas é engraçado Será que só. cantou? Só pra. É engraçado como a perspectiva início do ano era Russell e Leclerc, muito mais do que os dois, e virou pros underdogs, né? Antonelli e Hamilton. É uma beleza. Não, mas o bom é que, assim, não tá previsível, né, minha gente? Assim, não É, tá tendo como a gente, assim, atirar, porque realmente não tá dando pra acertar. A gente viu em Mônaco, né, que a gente foi um caos os nossos palpites, porque não teve como acertar. Inclusive, eu não sei se vocês ficaram sabendo, quem ficou por dentro aí, mas o Gasly recuperou o pódio. É uma zona. Aí isso, agora várias equipes estão entrando exatamente. com recurso contra a decisão do Gasly. Aí a Mercedes tinha tentado entrar com recurso para, tipo, já que vocês reviram as punições do Gasly, vamos rever as punições do Russell também. Mas daí, agora eles vão entrar também com ação contra o pódio do Gasly. Ou seja, o pessoal tá em Mônaco ainda, galera. Vamos tá se atualizando aqui? Já passou uma corrida? Exatamente. Show. Mais alguma coisa?
Não, da corrida é só isso. Não, fechou. Bom, falando um pouco então, a May já deu uma passada legal, mas assim, só pra gente revisar. Então, né, o Hamilton ganhou a prova e fez a melhor volta, né? 1:20 e 1:22. O Russell segundo, o Norris terceiro. Eu acho que para chamar atenção nessa corrida, eu acho a boa corrida da Racing Bulls, né? Sim. A Alpine novamente botando os carros assim, os dois carros no top 10, o que é bem legal para eles, né? Tipo, o Bortoleto tá, o que a Amy falou, tá faltando aquela sorte para pegar esses, assim, não devia, né? E eu acho que desculpa, não sei se eu peguei, mas a bizarrice do DNF do Huckenberg. Não, gente, pelo amor de Deus, assim, se alguém tivesse tentado apostar, nunca na vida que teria apostado que aquela brita ia acertar exatamente no ponto que desliga o carro. Vamos ser sinceros que para um negócio que desliga o carro tá meio exposto. Vai ter Não uma, é mesmo? eu Então, tenho vamos estar certeza. revendo alguns conceitos aí, Fórmula 1. Vamos estar revendo, Vai né? ter um vidrinho. Vamos colocar agora um vidrinho com a dobradiça ali só para É, não. negócio lá de incêndio, né? Alarme de incêndio. Cara, que Porque, coisa mano, ridícula. Que coisa cara, ridícula. se alguém tivesse apostado, eu acho que nunca teria acertado um negócio desse. Porque, não, foi a coisa mais bizarra que a gente poderia imaginar que ia acontecer na Fórmula 1. Então, assim, além de estar ruim o carro, ainda acontece essas coisas, né? É, Bom, e assim, pra quem não sabe, o ponto do azar do Bortoleto foi que, assim, o Colapinto estava em oitavo, ele terminou a prova em oitavo, e ele tomou uma punição pós-prova que fez ele perder 10 segundos. E ele caiu para décimo. é, Um pouquinho mais e ele ficava em décimo primeiro e o Bortoleto acabava pontuando. Então, assim, mano, tá azarado também, entendeu? pois é. Além de ter toda a desgraça do carro, o bicho ainda tá azarado. E falando um pouco dessa questão das punições, tá bem difícil pra gente fazer logo após a corrida. A gente geralmente solta um shorts com o resultado da corrida, mas tá impossível, porque assim, é isso que a Amy falou. Daqui a pouco estão revendo o negócio de Mônaco, daí, tipo assim, o que a gente colocou lá já não vale mais. A gente prefere não colocar, enquanto tem, a gente sabe que tem possível punição, a gente prefere não colocar pra não ficar colocando um monte de vídeo um em sequência do outro e daí ficar perdido, né? Então, só para alinhar, porque que às vezes demora, mas é isso, tá difícil de, de controlar isso, né? E eles demoram muito para sair com o resultado, com a análise, com a punição, e daí, assim, para atualizar as informações realmente, porque às vezes a gente vai tentar fazer a conta, daí a conta dá meio errado, também não dá. A gente precisa da informação oficial. E essa informação tá demorando muito para sair. Exatamente. Bom, falando um pouco do Mundial de Construtores, então a Mercedes ainda tá na ponta, mas eu vou dizer que, de certa forma, também reabriu o campeonato em relação à Ferrari, né? Eu acho que a Ferrari, eu acho que tirando a Luísa, que conversou com a gente no começo do ano, talvez tinha uma Ninguém esperança. acreditava? É, tinha uma esperança aí, mas legal. Eu gosto de ver. Eu acho que tem, como eu falei, acho que tem grupos bem definidos, né? Né, acho que tá ali a Mercedes, a Ferrari e a McLaren, talvez, principalmente no segundo semestre, aí, talvez acorde. A Red Bull tá mais perto da Alpine do que da McLaren, para ser bem sincero, e consequentemente da Racing Bulls. A Haas sumiu, né? A É. gente achou que a Haas ia seguir, a Alpine não tá seguindo. E aí da Williams para baixo, a Williams tá liderando o campeonato dos loucos, que nem tem, a Cadillac nem aparece aqui porque não tem ponto. Então, né? Vamos que vamos. É até engraçado, porque assim, tipo, se a gente fosse ver os treinos livres, a gente ia achar que a McLaren ia estar ali brigando também. Mas, cara, do nada sumiu, assim, foi leão de treino mesmo. Mas é pouco, Na não tá corrida, confiável, na né? corrida pagou. É porque eu achei que ela poderia vir um pouquinho melhor desse tipo de pista, né? Mas percebemos que não. E a Red Bull, o mais engraçado é que, assim, ano passado a gente falava até que era Verstappen Racing, né? Porque, tipo, só ele pontuava. Agora não, os dois até estão pontuando, mas tá lá atrás, velho. Porque, É. assim, tá uma nhaca. Tá rolando umas conversas aí que, tipo, a Red Bull tem um motor aí que vai dar trabalho pra todo mundo acompanhar. Eu tô esperando pra ver que horas vem esse motor. Pois é. Às vezes nem é pra esse ano. Então, assim, vamos aguardar.
Espero também que não venha. Eu também não quero muita Red Bull Você ganhando, não. acredita. Você acredita mesmo que espero que não venha. Não quero muita Red Bull ganhando também, não. Não. Mas, assim, tá precisando mostrar alguma coisa que nem, assim, o Verstappen deve estar amando esse ano, assim, que deve estar se Sim. animadaço para continuar esse ano, mas é isso, assim, que nem você falou, tá mais pra Alpine, né, do que Sim. pra, Ah, com pra McLaren. certeza. Por enquanto. Vamos ver aí, depois das férias, talvez. Bom, é isso aí. Bom, falando um pouco da F2 e F3, então, o que você pode falar pra gente aí do que aconteceu esse final de semana deles? Bom, na F2 tivemos o Rafa Câmara na sprint chegando em sexto, então pontuando já na sprint. Pro Emo Fittipaldi não foi tão bom, ele ficou em 16º. E na corrida tivemos a primeira vitória do Rafa Câmara pela F2, maravilhoso, entendeu? E o Emo também, infelizmente, não foi muito bem, ficou em 19º, mas aí pelo menos a gente teve uma felicidade, Ah, pelo boa. menos com um dos pilotos, Não, né? e fora que ele deu uma traulitada num repórter italiano que foi zoar o Brasil na coisa e falou assim: pelo menos eu tô na Copa, né? Pois é, não é mesmo? O cara podia ter dormido sem essa? Podia, com Podia, certeza. Italiano ainda devia entendeu? saber, né? Devia saber. Ele já devia estar mais, assim, e com brasileiro. Meu filho, você não usou o brasileiro se tu não aguenta a zoeira. É, exatamente. O brasileiro ele já nasceu pronto pra te Esteja por dar. cima. Esteja por cima, que se vier por baixo vai ficar, vai. Fiz, tu vai tomar uma que tu vai perder até o rumo de casa. Pois é. Não, beleza. E a F3? Na F3 já não tivemos um final de semana muito bom para nenhum dos dois pilotos. O Pedro Clerot na sprint ficou em 13º e o Fefo ficou em 17º. E na corrida principal, o Clerot ainda conseguiu recuperar, porque ele largou em 23º, ficou em 16º, mas não conseguiu pontuar. E o Fefo ficou em 24º, também não conseguiu dar, né, tipo, nenhuma melhorada e tal. Eu, sinceramente, acho que eles estão sofrendo bastante. Eu vi uma reportagem falando que eles estão sofrendo bastante com o carro, assim, do Fefo, né? Eles não estão conseguindo acertar o carro. O que é triste pra gente, né? Que a gente gostaria de ver ele disputando lá na frente, mas é isto. Faz parte também Do do show. crescimento, exatamente. Não, tá certo. Bom, falando um pouco então de como é que foram nossos palpites, né? Somado o pós-GP de Mônaco, então, até o momento, a AIME tá com 114, eu tô com 127. E nesse final de semana, então, na classificação, a AIME fez 10 pontos, ela acertou bastante gente no top 10, tirando o Gasly e o Colapinto, e acertou o Norris em quarto. E eu, mas por pouco, mas por muito pouco, não cravei os 4 primeiros. O Antonelli e o Hamilton brincaram com as minhas Olha, apostas. eu aí, entendeu? Se ele crava os 4 primeiros, eu largava o campeonato, entendeu? Falei assim, olha, não é pra mim esse ano, eu desisto, entendeu? Olha, mas foi por pouco, porque eu acertei o Russell em primeiro, aí eu botei Antonelli em segundo e Hamilton em terceiro, que foi ao contrário, e o Norris em quarto. Então ia ser bonito de ver. Mas aí eu acertei bastante gente no top 10 também, tirando o Colapinto e o Lindblad, que depois na corrida veio, só que daí não apostei nele, né? Mas tudo bem. Olha, Vamos. você não tá confiando no menino, Não, entendeu? pois é. Não, eu até confio, mas sei lá. É Mas que não eu dá pra gosto. confiar na Racing Bulls O também, né? A problema é o Racing Bulls Sainz. O ali problema é que eu gosto do no Sainz. Não susto. adianta. Como é que eu gosto do É. Sainz? Não adianta. Já na corrida foi pau a pau, na 9-9, né? A Amy acertou o Norris em terceiro, eu acertei o Verstappen em quarto na cabeça, e aí a gente acertou bastante gente no top 10. Erramos Antonelli e Leclerc, e a Amy errou o Berman, e eu errei o Sainz, que foram os DNFs aí, né? É que eu também já vou ter que largar de mão da Haas porque tá me decepcionando. Pois Coitado, é, menino. pois é. Mas é engraçado como a gente. Assim, Não, virou uma nhaca do nada. eu acho que talvez do que a gente estava vendo no começo, talvez quem tá melhorando é a Racing Bulls e quem piorou bastante é a Haas, né? Uhum. Mas beleza, mas faz parte. Vamos ver o que acontece depois das férias, né? Bom, é isso, a gente fica por aqui hoje. Fica aqui meu abraço, Emê. Falou, galera! Valeu, a gente se vê no pré-GP da Áustria. Um abraço. Tchau, tchau. Rádio do Box, acelera a transmissão. Bastidores, pista, informação direto da Fórmula 1. Rádio do Box chegou. E aqui gostamos do caos.